Assim na cara assim, ó. Ok, vamos ficar de pé só um pouquinho para a gente poder. Olha na tela aí, ó, o sermão está na tela. Não é Raquel, não, é ali, ó, isso. Saindo do controle. Você pode falar comigo? Todo mundo junto, 2, 3 e já. Saindo do controle. Então vamos ler Lucas 9, 57 a 62. Depois eu falo aquela introdução lá. Quando andavam pelo caminho, vamos fazer o seguinte para você acordar, vamos ler junto, tá? Melhor, 1, 2, 3 e já, vai. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é a palavra de salvação. Glória a ti, Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em oração diante do Senhor, te pedindo que o Senhor venha falar conosco, que o teu Espírito Consolador, que o Senhor disse que estaria conosco, que Ele possa agora, nessa manhã, nos governar, nos controlar, nos levar até a verdade que liberta, a verdade que nos desperta, a verdade que nos leva, Senhor, à tua presença. Que o teu Espírito possa hoje nos ensinar a deixarmos o controle, sairmos do controle, para que o Senhor controle as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, já dei um spoiler, né? Pode sentar. Já dei um spoiler. Quando eu falei saindo do controle, a ideia aqui não é você se descontrolar e sair berrando, gritando igual um doido por aí fora, não, né? O que você acha que seria saindo do controle? O que você diria para mim? Se você fosse me ensinar alguma coisa da Bíblia hoje, fosse me dar uma palavra hoje para mim, o que você diria? Saindo do controle significa o que para você? Sair do controle para deixar Deus no controle, é isso, pessoal? Todo mundo entendeu? Tipo assim, sai do caminho aí, você está sentado no volante, deixa que Jesus agora que vai dirigir, é isso? Tipo isso? O que tu falou? Não entendi o que tu falou, não. Sair do controle de Deus, aí é o outro lado. Quando a gente sai do controle de Deus, a gente assume o controle. Então pode ser também, porque o saindo aí pode ser tanto a pessoa sair do controle de Deus, como sair do seu próprio controle. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente está vendo aqui uma conversa que Jesus tem com algumas pessoas. Mas antes, eu queria mostrar uma frase. Essa frase resume mais ou menos o que a gente vai ver. Vamos falar junto? Vamos lá. 2, 3, vai. Jesus convida seus seguidores a entregarem o controle de suas vidas sem reservas, distrações ou desistência. Legal? Entendeu? Ó, o pessoal que faz stories, já pega a frase aí logo, ó, que eu vou mudar. Tá? Tá certo? Então vamos lá. Esse é o capítulo 9 de Lucas que a gente está lendo. Eu não vou aqui hoje ensinar o livro todo de Lucas, mas eu gostaria que você entendesse o que está acontecendo. Esse capítulo está marcando uma virada no ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele começa secreto. Aí ele começa falando com algumas poucas pessoas e curava e fazia milagres, falava por parábolas. Todo mundo acha que falar por parábolas é para que as pessoas entendam, era o contrário. Era na verdade para um pequeno grupo entendesse e um outro grupo ainda não entendesse. Era isso que era parábolas. Aí, porque ele queria que só o povão entendesse e os religiosos não entendessem, porque não era a hora ainda
dele ter um embate com os religiosos da época. Depois ele se manifesta publicamente, é chamado Ministério Público de Jesus. Aí os religiosos começam a combatê-lo e ele começa a ter debates acalorados, e ele também provocava os caras, porque Jesus não é essa coisinha linda cor-de-rosa que você pensa, não. Ele tem uma parte cor-de-rosa porque ele ama você, só que o amor de Jesus é tão completo que tem também a parte da cobrança, da correção, e ele não aliviava para religioso. Por quê? Porque religioso era hipócrita, religioso falava que queria seguir a Deus e estava fazendo tudo ao contrário. Então Jesus, ele provocava aqueles religiosos, e aí o ministério dele foi ficando mais, vamos dizer assim, abençoado, claro, mas tenso, caminhando para um momento assim de decisão. E esse momento começa aqui, em que Jesus decidiu, no versículo 51, é que a gente leu aí o 57, não tem o 51, não tem problema não, não é para ler não, mas só para eu citar. O 51 fala assim, ele decidiu ir para Jerusalém. E o que significa isso? Quando ele vai para Jerusalém, ele vai para não voltar mais, ele vai para morrer, ele vai para cumprir o plano do Pai, o plano de Deus, de salvar os pecadores. E como é que ele salvou, gente? Quando ele morreu. Por que alguém pode pensar, por que a morte de Jesus é tão importante? A morte de Jesus é importante porque Jesus sofreu a punição, ele foi para sofrer a punição que era para todos os seres humanos. Quem está estudando Gênesis com a gente, pastor ontem falou um pouco de Gênesis, e a gente vai continuar a nossa série de Gênesis, né, também lá no Encontrão DNA, está entendendo, já começar a entender. Todos os seres humanos deram errado. O único ser humano, e o pastor ontem falou, né, o único que fez tudo certo foi quem? Jesus. E aí ele foi para a morte no lugar de quem deveria morrer. Então aqui é o momento em que ele vai para Jerusalém. E nessa caminhada para Jerusalém muda um pouco, porque o ministério de Jesus, até ali, para quem gosta de fama, para quem gosta assim de multidão, para quem gosta, é só coisa boa. Tinha multidão atrás dele, o negócio estava bombando, o pessoal ia falar, Jesus é um influencer, Jesus aqui é um influencer, tem que fazer um canal no YouTube que ele está bombando, entendeu? Monetizar, ganhar um dinheiro. Judas ia organizar a monetização do canal de Jesus, não é não? Judas que cuidava da bolsa, lembra disso? Então veja, por que eu digo que Jesus estava bombando? Porque de fato estava, não tinha ainda a parte da perseguição, só que agora, até tinha uma coisa ou outra, uma contradição ou outra, alguém duvidando, mas agora quando ele decide ir para Jerusalém, aí começa a oposição. E aí você tem que entender o seguinte, Jesus não caminhava só com 12 discípulos, ele caminhava com 70, e muitos outros que andavam com ele, que seguiam, que ele orientava, e ali eram também discípulos de Jesus, só que claro, os 12 eram os mais conhecidos, os mais próximos, só que por exemplo, dos 12 tinha 3 que eram mais próximos ainda, né? Que era Pedro, Tiago e João, e dos 3 tinha um que era mais próximo, quem era? João. Então, ainda que tivesse níveis de proximidade, você tinha ali os 12 e tinha outros, 70 e muitos outros, que seguiam Jesus, só que agora é a hora em que não ia sobrar muita gente, agora é a hora que Jesus ia dizer assim, ser meu seguidor, não é fama não é ter fãs na internet não é ter milhares de seguidores no Instagram não, ser meu seguidor tem um preço a se pagar. Ele, na verdade, ia pagar o preço, mas ele também já tinha ensinado e ia começar a reforçar que seguir Jesus é preciso entender que tem um custo. Primeiro, o custo que ele pagou para te salvar, para tu ter condições de seguir ele. Senão, nem seguir tu vai conseguir seguir. Porque se tu acha que tu consegue, se alguém acha que consegue seguir Jesus, já está entendendo errado. A pessoa só consegue seguir Jesus de verdade se Jesus realmente fizer uma obra antes no teu coração e mudar você. Aí uma vez que ele muda você e você passa a seguir Jesus, aí Jesus vai falar assim, agora você vai entender que o preço que eu pago, também você vai ter que pagar um pouquinho. Por isso que ele vai falar assim, quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o ministério, viver o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, e não estou falando de ministério de igreja, aqui ministério de adolescentes, só coisa de igreja organizado, não. Eu estou falando de viver o plano de Deus na minha e na sua vida. Seguir Jesus em toda a nossa vida
tem um preço. E aí Jesus começou a mudar agora, virar o chip agora, trocar o chip agora. E o povo ainda estava acostumado ali com um negócio mais tranquilo. E aí é esse texto que a gente leu, é que mostra essa virada. Jesus convidando seguidores, falando com os seus próprios seguidores e convidando eles. Agora eu estou indo para Jerusalém, vai e me segue. Só que ao mesmo tempo, olha que interessante. Tem 3 situações que a gente viu nesse texto aí, pode colocar lá na frente, aí. Primeira situação é a empolgação sem pensar no custo. Se tem uma coisa que o adolescente sabe fazer, é não pensar, não é verdade? Não é ser empolgado, todo mundo pensou que era ser empolgado, né? Quebra de expectativa aqui. É não pensar. Por quê? Porque quando é empolgado, ele não pensa. E quando ele desempolga, ele também não pensa. Vou dar um exemplo. Aqui tem uma galera que está desempolgada porque está cansada. Entendeu? Mas ele não está pensando, ele está seguindo o instinto dele. Igual um animal quase. Entendeu? O ser humano, quando segue o instinto, não é verdade? Por exemplo, eu estou lembrando que, coitadinha da minha cachorra, está lá sozinha, é o instinto dela. Se eu chegar lá, qual é o instinto dela? É muito amor. Eu sei, ela tem amor também, mas assim, ela levanta, abana o rabo, é instinto, entendeu? Ela não está pensando para abanar o rabo, ela não está pensando para levantar e vir falar comigo, entendeu? É porque ela está com saudade, quer matar aquela vontade. E a tua vontade, num grupo aqui, é aqui, ó. É o instinto, não está nem pensando, ok? Por outro lado, tem aqueles empolgados. Isso, tia, é nóis, vambora, que não sei o quê. E o que vai ter? Detalhe, tem uma adolescente, cadê ela? Ela nem está aqui. Tá ali. Tá em pé, tá falando aí, ó lá, minha esposa. Tem uma certa adolescente, gente, 2h pouca da manhã. Aí eu tô com a Raquel, já tô preparando tudo para dormir, preparei o sermão, não sei o que, vamos lá. Raquel, é isso aí, galera, vamos lá. É o instinto, porque ela é super mega power. Aí ela vai falar assim, a alegria do Senhor é a nossa força, amém. Mas eu estou querendo mostrar como a gente é, às vezes empolgado e às vezes não é. Aqui é o caso de um cara empolgado, de um cara mega power empolgado, que falou, eu vou te seguir, Jesus. Aí ele fala assim, com empolgação, eu vou te seguir, eu te seguirei. Aí Jesus baixa a bola dele. Interessante, Jesus poderia falar, é isso mesmo, vamos embora galera, uhul, vamos tomar o poder. Não é isso que Jesus fala. O que Jesus falou? Olha o que ele falou, aqui ó, as raposas, cara, nada a ver, cara super animado, cara, ó, se Jesus estivesse na igreja, e o pastor que estivesse querendo trazer uma galera, tipo, vamos animar o culto, Jesus ia atrapalhar o culto, porque assim, a pessoa estava querendo animar o culto, eu vou te seguir Jesus, as raposas têm as suas tocas, já quebrou o clima, e as aves do céu têm os seus ninhos, pô Jesus, qual é Jesus? Pô, eu estava tão animado, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Caraca, o que tem a ver? Não? Pô, Jesus, eu estava aqui animado tomando uma dessa. Por que Jesus fez isso? Sabe por que ele fez isso? Porque ele quer que a gente não seja empolgado, bota lá de novo, não seja empolgado sem pensar no custo. Tem gente que, ó, eu estou falando, eu não estou dizendo que está errado, gente, eu amo estar nesse ambiente de empolgação, de alegria. A gente tem mesmo que se derramar na presença do Senhor, ficar empolgado, cantar no luau, cantar no luau sem lua, cantar em tudo, entendeu? Cantar de qualquer jeito, se empolgar, se entregar. Agora, Jesus também nos chama para entender quanto vai custar. Porque vai acontecer situações na minha e na sua vida, que se você não entender quanto custa, você vai desistir na primeira tempestade. Eu volto para a frase, nem estava programado, mas bota lá, por favor. Olha a frase vai te ajudar a entender. Ó. Jesus convida seus seguidores, a entregarem o controle de suas vidas sem reserva, ou seja, se entregar por inteiro, sem ser distraído com as coisas da vida e também sem o quê? Desistência. E aí, se você está empolgado e não entendeu qual é, tu desiste. É isso que Jesus estava querendo mostrar para esse cara, ele percebeu, porque Jesus entende o coração das pessoas, não é verdade? Se você falar, Jesus, eu vou te seguir, Jesus sabe até se tu quer verdadeiramente ou não, né? E aqui Jesus sabia até que aquele cara queria segui-lo, mas sabia que ele não estava preparado para o que ia vir, e Jesus estava preparando. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus, ele nem sempre vai livrar a gente da tempestade, ele vai avisar, ó, vai ter tempestade, mas ele também vai dizer assim, mas eu vou estar com você. Ele não vai te tirar da tempestade todas as vezes, ele não vai te tirar da confusão todas as vezes, mas ele vai andar com você, no meio da confusão. Eu prefiro andar com Jesus no meio da confusão, do que ficar sem ele, num momento tranquilo. Eu não sei você,
Mas é isso que Jesus estava ensinando aqui. Um homem empolgado. Em Mateus, esse texto se repete, essa história, lá em Mateus. Lá em Mateus conta umas outras informações importantes. Fala que esse homem, além de empolgado, ele era um cara da religião. Era um escriba, na época o nome era escriba. Ele era um cara da religião, que Jesus estava ali, debatendo, combatendo, que era tudo um monte de hipócrita, que falava que ia fazer acontecer, na hora do vamos ver, não fazia nada. Então você vê o quê? Que esse cara aqui, ele tinha inclusive fama. Ele era famosinho na internet. Conheceu ele não? Tá bombando aí no Instagram, dá uma olhada só. Tá aí ele, Jesus, eu vou te seguir. Tem um monte, estou brincando. Tem um monte que faz isso na internet, é isso que eu quero dizer. Tem um monte que está empolgado querendo seguir Jesus. E é lindo ficar empolgado. Mas Jesus quer uma empolgação verdadeira. Ele quer uma empolgação que sabe o custo e não vai desistir. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, até os discípulos dos 12, esse cara não era dos 12, esse cara era do galerão. Até os 12 fugiram. Inclusive Pedro, eu não vou te abandonar, Jesus, você vai me negar 3 vezes. E todo mundo abandonou. Porque ser discípulo de Jesus precisa entender que Ele está no controle de tudo. E quando vier a tempestade, não foge da tempestade, porque com Ele a tempestade é um mar tranquilo. Agora, se tu fugir da tempestade para salvar a tua vida e assumir o teu controle, Jesus falou assim, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar. É invertido. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então aprendemos o que aqui? Aprendemos que muitos vão falar, Jesus, conta comigo, estou contigo e acabou, já é nós. Mas eles vão descobrir que seguir Jesus não adianta trocar ideia, bater assim, dar um tapinha na mão, fechamento com Jesus, não adianta. Seguir Jesus significa descer do seu trono, do seu governo, do seu controle, do controle do seu coração, e deixar Jesus controlar. E quando Jesus controlar, não importa se está tendo sol lá fora, ou se está tendo tempestade, não importa. Quem aprendeu na última sexta-feira, semana passada, sobre o descanso, já está entendendo o que eu estou falando aqui. O descanso não é isso aí não, dormir, todo mundo dormir na hora do sermão não. O descanso é tranquilidade em Jesus, mesmo no meio da confusão. É ter confiança em Jesus, saber que Ele está no controle, Ele tem tudo sob o seu controle. Segundo, olha o segundo aí, desculpa da falsa prioridade. Isso aqui tem direto, adolescente, pai de adolescente, na igreja rola de tudo. Na igreja tem essa desculpa aí. Aí repara que o primeiro procurou Jesus. É que Jesus estava caminhando, indo para Jerusalém, estava falando com a galera, aí trocando aquela ideia, ensinando. Alguns pediram para falar igual esse primeiro aí que era religioso, falou que queria seguir Jesus, todo empolgado. Jesus falou, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter custo, não vai ter nem onde deitar. Agora, esse segundo já foi o contrário. Jesus aproveitou o assunto e já apontou para o outro aqui e falou para ele assim, vem me seguir. Chamou. Ele chamou, mas como assim chamou? Entenda, ele não parou um cara na rua aleatório, vem aí, ele não fez isso não é esse caso aqui não. Essa cena, Jesus está com a galera, está com um galerão, e está conversando com eles. Aí um falou, eu vou te seguir. Aí Jesus ensinou, tem um preço a se pagar, não vai ter nem onde deitar a cabeça. O outro, que é esse aqui, ele já vira e fala assim, e você vai me seguir? É isso que ele está falando, vem, vamos lá, estou indo para Jerusalém, vou morrer. Ele não falou dessa forma, estou indo para cumprir a parte do sofrimento. Aí, olha o que acontece no verso 59 ainda, Jesus chamou e ele respondeu assim, Senhor, me deixa primeiro sepultar o meu pai. Quando você lê assim à primeira vista, poxa, coitado, né? O pai dele morreu. Parece isso, pois Jesus vai deixar. Aí de repente Jesus responde, nada a ver também. Jesus, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama de Deus. Ai, Jesus, que pena. Pô, Jesus. Mas não é bem assim. Claro que Jesus entenderia se ele tivesse realmente que enterrar o pai dele, que o pai dele tivesse morrido. Outra coisa, ele não estaria ali, o rapaz não estaria ali conversando com Jesus se o pai tivesse morrido.
Se o pai tivesse morrido, ele estaria lá e Jesus ainda estaria indo lá ajudar, de alguma forma. Chorar com os que choram, não é isso? Jesus estaria também, mas esse cara estava ali e o pai não morreu não. Ué, mas por que ele falou, deixa eu enterrar meu pai? Porque era uma linguagem da época. A ideia que ele estava dizendo é o que a gente costuma dizer, que gente inventa desculpa para tudo. A gente também, quer ver um exemplo? O cara que tem 18, 19, 20, 21, tem a namoradinha lá, eles já estão namorando, se organizando para casar, e eles nunca decidem se vão casar. E espera para resolver isso, para resolver aquilo. Não, calma que tem que resolver isso. Aí vai inventando coisa para resolver. E não casa. Isso é o quê? É história. Ele não é que ele quer enrolar, mas ele está achando que tem coisas mais importantes do que aquele momento do casamento, porque, afinal de contas, se estão juntos é para casar. E aí tem hora que a gente tem que chamar a atenção e falar assim, o que está faltando? Pô, está faltando casa, está faltando dinheiro. Não, mentira, está faltando nada não. A gente está inventando, a gente está vendo muito filme, muita Netflix, achando que precisa disso tudo para casar. Aí quando a gente organiza a mente da pessoa, a pessoa vai lá, casa, e a bênção acontece, dá tudo certo, graças a Deus. Só que aqui é a mesma coisa. O rapaz, ele não ia casar não, mas ele estava achando que tinha coisas mais importantes para fazer. Né? Repara, é a desculpa da falsa prioridade que eu botei ali. Ele está arrumando uma desculpa, não é que ele está assim, veja, de má intenção, querendo realmente, eu não gosto de Jesus. Ele gostava de Jesus, ele queria seguir Jesus, mas ele achava que era justo resolver outras coisas primeiro. Mas por que ele fala que o pai, né, aqui parece que o pai morreu, ele fala que tinha que sepultar o pai, porque na época, ou na linguagem que ele estava se comunicando com Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte, Jesus, meu pai, é quase isso, meu pai, ele tem as coisas que ele faz, ele cuida da nossa casa, ele ganha os recursos, leva recursos para casa, e eu também ajudo, eu ajudo meu pai, eu ajudo a levar recursos para casa, é isso que ele está falando. Então Jesus, como é que pode? Eu tenho que primeiro resolver as coisas de casa, bancar lá a família, botar dinheiro em casa, ajudar meu pai, minha mãe, e aí, quando meu pai morrer, e eu organizar tudo, quando meu pai morrer, tipo assim, sei lá quando é que o pai vai morrer, o pai pode morrer daqui a 30 anos, entende? E quando meu pai morrer, aí eu estou livre, porque eu não trabalho mais para o meu pai. Naquele tempo tinha também uma cultura do pai, que era o patrão, era o pai romano, né, o pater potestas, que é o nome, ele era o dono de tudo, e aí ele era meio que um empregadão mesmo, o filho, então ele achava que ele tinha que cumprir ali aquela função, aquilo ali era prioridade, e quantas vezes a gente inventa, não só relacionado a pai e mãe, para qualquer coisa, a gente inventa prioridade, coisas que são mais importantes do que seguir Jesus, é ou não é verdade? Por exemplo, agora, dormir, mas meu corpo não aguenta, larga do controle e deixa Jesus te controlar. Entendeu? Veja, quando ele fala assim, aqui quando ele fala de deixa primeiro, olha o que ele falou, deixe-me ir primeiro, tipo assim, eu tenho algo que é primeiro em relação a seguir o Senhor. Ele está ali, seguidor de Jesus, caminhando com Jesus no galerão, na multidão, no grupão. Pô, eu sou teu seguidor, aí Jesus aponta para ele, então vai e me segue, aí ele vai, não, mas Jesus primeiro tem que resolver lá. Por quê? Porque você está indo para Jerusalém, mas eu tenho que enterrar meu pai. Pô, enterrar teu pai, enterrar teu pai, não vai morrer agora. Então tu não quer seguir. Tem gente que manda essa para a gente. Quantas pessoas na igreja falam, pastor, primeiro tem que passar na prova. Primeiro tem que passar em primeiro lugar no concurso. Primeiro eu tenho que... Vocês inventam coisa. Aí o pai fala, né, às vezes, você tem que passar em primeiro para ter uma vida boa. Pode ter uma vida boa aqui, mas vai terminar com uma vida ruim, quer dizer, uma morte eterna no inferno. O que adianta? Eu não estou falando para você também não estudar. Gente, o pai às vezes escuta eu cutucando o lado do pai, né? Aí ele fica, para esse pastor, brincadeira, quebrando a firma, eu estou ensinando meu filho. Aí eu vou falar para o pai que está vendo, está aí na câmera aí, Não estou falando para não estudar. Eu estudei, ainda estudo. Eu passei em vários concursos, a minha esposa também, conheço um monte de gente da liderança que também passou, fiz faculdade, várias faculdades, minha esposa também, continuo estudando. O assunto não é esse, o assunto é seguir Jesus, e quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Jesus, aí nem a faculdade, o curso, o primeiro lugar resolve, é como o pastor André falou, você lembra, não sei se tu lembra, tem muito tempo já, passou, tem sexta-feira, sexta-feira passada, passou um tempão. Sabe o que ele falou? Ele falou que ele foi também criado nesse ambiente de estudo, de faculdade,
e também de militar, e aí tem gente que diz, não, militar é melhor, então vamos para o militar. Aí chega lá no militar, ele mesmo falou, tem um monte de gente que ele conhece, nenhum deles segue Jesus. O que adianta? O que adianta? É o que Jesus está mostrando, vocês estão criando, a gente está criando prioridade que não é prioridade, colocando coisas no primeiro lugar da nossa vida que não são. E aí, o que você vai fazer? Tem gente aqui que a prioridade agora é dormir, né, inclusive. Jesus disse o quê? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, seus próprios mortos. Aí faz sentido o que Jesus falou, sim ou não? Agora faz sentido, olha, ele está dizendo assim, você está indo lá, dizendo que vai resolver a tua vida lá, vai demorar pra caramba para voltar. Aquelas pessoas, elas estão mortas. É isso que Jesus está falando. Aquelas pessoas, elas não têm a vida de Deus, elas estão mortas espiritualmente. E não é tua responsabilidade agora lidar com os mortos, com as coisas dos mortos, porque eu tenho algo que é vivo para você. É isso que Jesus está falando. Então a sua prioridade tem que ser aquilo que te dá vida, não aquilo que é morte. E aí ele diz assim, você, porém, faça algo de vida. Ele diz assim, proclame o reino de Deus. É preciso decidir se a gente faz parte do grupo dos vivos ou do grupo dos mortos. Mas a gente não pode dar desculpa, não pode dizer que tem algo mais importante do que Jesus. Ah, pastor, eu não falo assim com essa cara de pau, com esse cara. Não, Jesus, não, quando Jesus falar, eu digo sim. Mas às vezes com a boca a gente diz sim, mas com o coração a gente quer outra coisa. E faz outra coisa. Pedro era o maior gogó que tinha. Pedro falava, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falava, isso não veio de você, isso veio de Deus. Aí na mesma conversa, Pedro falava assim, não, Jesus, você não vai para a cruz não, eu não vou deixar. Tipo assim, ele era contra Jesus cumprir o plano de Deus. Aí Jesus chamava ele de Satanás, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Sabe o que significa isso? Que a gente fala uma coisa, mas na hora do vamos ver a gente faz outra. Pedro negou Jesus. A gente até pode ser que não seja tão sincero, igual esse cara aqui que falou a verdade, ó, Jesus, minha prioridade é outra. A gente finge mente para Jesus e fala assim, não, o Senhor é o primeiro. Mas na hora de fazer, na hora do vamos ver, não é primeiro não. Cuidado, desculpa dessa falsa prioridade. Último, coração dividido. Os 2 últimos versículos. Jesus fala para outro. Então repara, o primeiro era empolgadão, procurou Jesus, falou, eu vou te seguir. Jesus falou, calma, não se empolga não. Tem um preço a pagar. Tem uma luta, tem um desafio, você precisa entender isso para me seguir. Mas Jesus não rejeitou ele não, mas ele explicou para ele o quanto ia custar. O segundo, Jesus já virou, e você, não vai não, igual ele não vai me seguir não? Pô, Jesus, eu tenho que resolver outras coisas mais importantes. Eu tenho que resolver minha vida toda primeiro, aí depois eu vou. Aí Jesus falou, então você não está apto para o reino de Deus, é isso que ele falou. Vá e proclame o reino de Deus, deixa os mortos cuidarem dos mortos. E agora o terceiro, coração dividido. Ainda, aqui diz o texto, ainda outro disse, aí Jesus então ouviu essa outra pessoa dizendo, Senhor, eu vou te seguir. Ele também não virou para ele, você vai me seguir não, ele deixou a pessoa falar, Senhor, eu vou te seguir. Mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. E tu pensa assim, poxa, o que custa dar um tchauzinho, né? Não é dar tchauzinho. Jesus estava indo para Jerusalém, cumprir o plano de Deus. Não tinha tempo a perder. E ir para a família, não é igual a gente que vai pegar o carro, todo mundo, a van, e vai chegar em casa daqui a 1 hora, quando sair daqui. Não. Não é isso não. Era uma viagem. Eram viagens longas, às vezes de 1 semana, às vezes de até meses, 1 mês até, para despedir da família. E Jesus disse o seguinte, ninguém que põe a mão no arado, isso mostra uma coisa. Claro, eu vou explicar, mas aqui isso já mostra uma coisa. Esse cara que falou, vou te seguir para Jerusalém, para morrer, para sofrer por que vier, esse terceiro,
também era já seguidor de Jesus, ele já estava fazendo as coisas com Jesus, ele já estava andando com Jesus, só não era famosinho igual os 12, mas estava fazendo. Aí Jesus falou assim, ó, ninguém que põe a mão no arado, do tipo assim, você já está com a mão no arado, eu vou explicar o arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo? Você já está fazendo. Se você já está fazendo, não olhe para trás, porque quem já está fazendo a obra de Deus, quem já está seguindo Jesus, é isso que ele está querendo dizer, quem já está me seguindo, olha para trás, então não está pronto para o reino de Deus. Tem coisas melhores para fazer, não entendeu nada. Agora, por que essa expressão? Por que Jesus usa essa expressão, arado? Arado é uma expressão da agricultura, que a maioria de vocês não deve conhecer muito, mas é um instrumento que vai abrindo uns buracos na terra, uns sulcos, que a gente fala, na terra. E aí quando o agricultor, então ele vai conduzindo o arado, ele tem que ir em linha reta e não parar, porque se ele parar ou olhar para trás ou se distrair, ele perde a linha, o alinhamento, e aí o solo fica mal trabalhado e alguns lugares não abre o buraco necessário para cair a semente, entenderam? Então quando ele usa essa expressão, era uma expressão da época que todo mundo sabia, mas para a gente aqui, a gente pode usar qualquer coisa, a gente pode usar uma expressão do tipo assim, quem começa a fazer alguma coisa não pode desistir, é uma maneira de dizer, é isso que Jesus está dizendo, quem começou a fazer, falando, agora vou parar no meio o que eu estou fazendo, para fazer outra coisa, Jesus disse, não, o reino de Deus não é assim. Se você começou a fazer as coisas de Deus, não pare no meio, porque quem parou no meio, na verdade, é porque nunca começou, não é apto, é isso que ele está dizendo. Então, aqui mostra que seguir Jesus exige que? Foco. Aí eu fico pensando, será que a gente está com foco? Agora eu vou vai doer um pouquinho, tá? De leve, estou avisando, tá? Será que a gente, mas estamos cansados, será que a gente está com foco? Eu acho difícil. Quem está com foco, meu amigo, não tem tempo ruim. Quem está com foco, quem quer Jesus, não olha para mim e fala que tem que escutar pastor, líder, ele quer escutar Jesus. Quem está com foco, está com fome, está com sede de Deus. Quem começou a seguir Jesus e não vai olhar para trás mesmo, ele não importa quem está falando aqui, não importa que é a palavra de Deus. Não importa se eu estou em pé, se eu estou deitado, se eu estou cansado, se eu estou com preguiça, porque para Deus eu vou fazer, para Deus eu vou avançar. É isso que Deus está falando aqui, é isso que Jesus ensinou. Então, pode passar, lá no terceiro lá. Então repara, empolgado, é bom ficar empolgado, mas não se esqueça do preço que se paga. Não pode reclamar depois. Eu quero desistir porque é muito difícil. Desculpa de falsa prioridade, não há nada mais importante do que Jesus. E terceiro, coração dividido. Ou você está com Jesus e vai fazer o que Ele quer que você faça, o que é preciso ser feito, ou você está dividido. Quem tem que resolver outra coisa, quem tem que, como esse cara daqui, tem que se despedir da família lá longe, não entendeu o reino de Deus. Ele não sabe, olhar para trás significa saudade da velha vida. Tem gente que fica com saudade da época que não era da igreja, alguns, né? Ai, que tempo bom. Alguns, tempo bom? Tu era morto, tu estava preso no pecado, tempo bom? Olhar para trás significa isso, vontades do passado. O reino de Deus exige olhar fixamente para frente, olhar para Jesus, que é o rei. Agora pode passar, mais uma vez a frase para acordar, acorda, vai, todo mundo junto, vai. Jesus convida seus seguidores a entregarem o controle de suas vidas, sem reservas, distrações ou desistências. Pode passar. Vamos ver então se a gente aprendeu alguma coisa? Primeira coisa que você tem que fazer, ouve. Jesus chamou aquelas pessoas naquele tempo, mas Ele continua chamando hoje. E o chamado de Jesus é esse: entregue-se a Jesus quando? Agora. Quando eu resolver alguma coisa? Não, agora. Mas eu já sou da minha igreja. Não estou falando de igreja. Você já se entregou a Jesus?
Ah, pastor, tu não sabe. Eu não sei mesmo não. O que eu sei é que não tem desculpa. O que eu sei é que nada que você conte para mim é mais importante do que o que Jesus já tem chamado a gente para fazer. Eu posso ouvir para te ajudar, para orar, para pedir a Deus, para te dar uma orientação, mas eu nunca vou poder dizer para você assim, realmente, o que você está passando é motivo suficiente para largar Jesus. O que você está passando é motivo suficiente para desistir, para nem ouvir o que Jesus está falando. Eu não posso. Não existe essas expressões na boca de quem segue Jesus. Quando eu for mais velho, eu sigo. Quando eu tiver mais tempo, eu vou na igreja e vou fazer o que Jesus quer. Quando tudo der certo, não vai dar certo. Seguir a Cristo é quando? É agora. É hoje. Sabe por quê? Porque amanhã pode não acontecer. Como é que você tem tanta certeza de que vai ter o amanhã? Só tem amanhã para quem o sol vai nascer. E até esse sol que nasce todo dia é por causa da misericórdia de Deus. Mas existe um sol mais poderoso que esse, que a Bíblia chama do sol da justiça. Esse é Jesus. Vai ter um dia que nem o sol vai existir mais dessa forma. E o que vai iluminar todas as pessoas é Jesus. Aquele que disse lá no princípio, haja luz, vai continuar iluminando a minha e a sua vida. Quem está olhando para esse sol e acha que vai ter sol amanhã, não entendeu nada. Ah, mas todo dia nasce o sol, porque Deus dá. E se Ele fala que acabou? E aí, como é que fica? Tu acha que, não, eu vou resolver, amanhã eu faço. Amanhã? Se Deus quiser, né? Se Deus permitir. E se Ele não permitir? Deu ruim. Então, é para você entregar a sua vida para Jesus agora. O controle da sua vida tem que ser entregue agora, não é para adiar. Aqui eu mostrei 3 situações de pessoas, uma empolgada que não sabia o quanto custava e que Jesus percebeu que ela já iria desistir logo ali na frente. E Jesus avisou, tem um preço, não vale desistir lá na frente. Os outros 2 queriam seguir Jesus, mas tinham coisas mais importantes para fazer. A pergunta para você é, você tem algo mais importante do que Jesus? Ah, minha mãe, meu pai já errou. Ah, poxa, minha vida, minhas coisas, errou. Nada é mais importante que Jesus. Ah, mas como que um pai e uma mãe vai ter Jesus como mais importante do que o seu filho? Lembra de Abraão? Conhece Abraão? Deus pediu para Abraão fazer o que com o filho dele? O único filho que era o da promessa, que o outro já tinha dado errado. Sacrificar, matar naquela situação daquela época, para Jesus. O que ele fez? Para Jesus não, para Deus, que apontaria para Jesus. O que ele fez? Fez? Ele não matou? Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Quando ele estava com a mão levantada para cortar lá o pescoço do filho, Deus falou para parar, não foi? Então, no coração ali, Abraão fez. Abraão matou o filho dele. Abraão entregou mesmo. Tem algo mais importante do que um filho? Digo para você, tem. Deus tem Jesus. Você pode achar pouca coisa que tu é o filho agora, né? Tu não é o pai. Então tá bom, tem algo mais importante do que a nossa família, nossos pais? Tem Jesus. Jesus, em vários momentos, falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar contenda entre mães e filhos, e pais e filhos. Jesus disse até que a minha família, a mãe dele estava chamando ele numa situação. A mãe dele estava chamando ele, os irmãos dele estavam chamando ele. Jesus falou assim, não tenho tempo para isso. A minha família são esses, ele estava pregando, são esses que fazem a vontade do meu Pai. Jesus ensinou que é prioridade em relação à família. Não que eu estou dizendo que a gente tem que negligenciar e abandonar a família. Jesus, inclusive, na cruz, lembrou da sua mãe. Sabia disso? Você lembra de uma passagem de Jesus na cruz, em que ele olha para a mãe, ele olha para João, e ele fala assim, mulher, eis aí teu filho. Ela está perdendo um filho, olhando para o filho dela na cruz. E ele aponta e se preocupa assim, não, você tem um filho agora, João, cuida de João. E depois ele aponta para João, eis aí tua mãe, cuida da tua mãe.
Provavelmente porque José já tinha morrido. Mas veja, ele na cruz, alguém teria condições e tempo, no sofrimento de uma cruz, lembrar de uma mãe e de um amigo que era quase um irmão? Jesus lembrou. Mas o mesmo Jesus que lembrou disso, falou que mais importante é cumprir o plano de Deus e seguir a vontade de Deus do que seguir a vontade de mãe, de pai, de família, do que for. Mas ao mesmo tempo a Bíblia manda o quê? Obedecer, honrar o pai e a mãe. Pô, pastor, aí fica esquizofrênico o negócio. Pô, é para fazer ou não é para fazer? Pô, a gente aqui é adolescente. Pô, meu amigo, você entende de matemática, de biologia, alguns aqui do ensino médio, até de física. E agora tu não está entendendo? Claro que tu está entendendo. Tu vai seguir o teu pai e tua mãe se teu pai estiver seguindo Jesus. É tão simples. Só isso. E se teu pai for contra Jesus, tu vai seguir Jesus e vai orar pelo teu pai e tua mãe. Tem alguma dificuldade nisso? Não, né? Não, fala a verdade. De entender, agora de fazer já é mais difícil, né? Mas veja, é isso que Jesus está falando. É isso que Jesus quer. Ele quer que você se entregue agora. Se você é um empolgadão, ele quer assim, não, calma aí, pensa, não vem agora não. É mais ou menos isso. Não está empolgadão? Tem poucos empolgadores aqui hoje. Está empolgadão? Não, baixa a bola. Pensa direito e vem com convicção, para não desistir. Agora, para os outros, que não estavam tão empolgadões, ele falou, vamos? E eles, não, calma aí, tem que ver não, é agora. É agora. Esse é o chamado de Jesus. Vamos lembrar do título, saindo do controle. Quem está no controle da sua vida? Você ou Jesus? Se é Jesus, você segue ele agora. Se é você vai adiar, igual esses caras aí. O que tu quer fazer? Segunda e penúltima lição. Não busque conforto. Ai, todo mundo buscando conforto na cadeira. Não busque conforto, faça o quê? Vocês não estão percebendo a ironia, mas eu vou dar uma cutucada maior. Vocês não estão percebendo a ironia? Você não está aqui para ficar confortável nesse lugar maravilhoso. Você não está aqui para ficar confortável nessa cadeira que te faz dormir. Você está aqui para fazer o quê? Fala! Sai do conforto. Minha família me dá tudo do bom, do melhor, tudo confortável. Para que ela te deu? Para no final das contas você seguir Jesus. Para sair do conforto. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. E Jesus nunca enganou ninguém. Jesus, ele prometeu uma vida cheia de alegria, mesmo na luta. Jesus, ele prometeu paz, e ele dá paz, mesmo na confusão e na perseguição. E ele prometeu uma vida com sentido. Tem um monte de adolescente que por muito pouco já não vê sentido na vida. Ai, para que isso, eu não sei para que eu nasci. Tem gente querendo se matar. Eu sei de histórias de um grupo, pessoas daqui, desse grupo aqui, que não estão vendo sentido na vida. Vou falar o que eu falei no viradão, no início do ano. Eu não vou falar para você não se matar, porque na verdade Jesus nos chama para morrer mesmo. Mas não é morrer desse jeito fugindo dos problemas. Não é morrer desse jeito querendo ter alívio para a dor. Jesus falou para a gente não buscar conforto e segui-lo. E seguir Jesus é morrer para todas as coisas do mundo e viver eternamente para Ele. Então eu quero dizer que se você está querendo se matar, você está meio caminho certo, porque é para se matar por Jesus mesmo. Mas agora, não é para fazer isso aí não, fugir dos problemas. É para vencer com Jesus os problemas. É para suportar o desconforto. Porque seguidor de Jesus vai passar por desconforto. Se tu quer conforto e acha que vai ter conforto com a morte, essa é a maior mentira do diabo. A morte só vai te dar mais desconforto. Agora, quem viver uma vida para Jesus, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, presta atenção, ainda que morra, viverá. Jesus falou isso, sabe para quem? Para Marta. E perguntou, você crê? Ela, eu creio. E ele foi lá e ressuscitou o irmão dela, o amigo de Jesus, Lázaro. E eu pergunto para você, você crê? Quem crê diz amém. Amém. Então para você serve também, ainda que você morra, viverá. Saia do conforto. Siga Jesus. Terceiro,
não fique dividido. Siga em frente. Se Cristo é o centro da sua vida, se Cristo é o principal, se Cristo é a prioridade, não importa o passado, não importa a vida velha, não importa a família que eu estou com saudade, que eu tenho que me despedir, não importa. Quem olha para trás, quem já está servindo a Jesus e de repente dá uma loucura na mente e quer olhar para trás, essa pessoa que olha para trás, ela perde o ritmo do reino. Queridos, a gente aprendendo em Gênesis, eu mostrei que Deus criou todas as coisas num ritmo perfeito. Existe um ritmo, o coração de Deus está batendo, de forma metafórica, que Deus não tem um coração igual a gente, mas o coração de Jesus, de Deus também, do Criador, pulsa e tem um ritmo para controlar e governar todas as coisas, para dirigir todas as coisas, conforme foi dito ontem, uma palavra de Deus e todas as coisas acontecem, uma outra palavra de Deus e nada mais existe. E o ritmo de Deus, nós fomos criados para andar no ritmo de Deus, no ritmo da criação, no ritmo do Criador, e aqui Jesus está nos lembrando também, existe um ritmo, não olhe para trás, ande para frente. E se você olhar para trás, você vai perder o ritmo, você vai sair do ritmo, e não vai estar conectado com o reino de Deus. Não deixe, não permita o seu coração ficar dividido entre Cristo e as suas coisas. Siga em frente. Mas, pastor, onde é em frente? Jesus. À tua frente sempre quem? Jesus. O problema é que a gente está seguindo em frente, uma frente que não tem Jesus. Ou seja, a gente está perdido. E realmente, se a gente está perdido, não importa para onde a gente vai, não vai para lugar nenhum mesmo, não. Agora, se você segue Jesus, você não está perdido, você está no ritmo do coração de Deus. E para onde Ele for, não importa mais nada, eu vou. Olhou para o lado, distraiu. Não que eu tenho que sepultar meu pai, não que eu tenho que ver minha família, não. Deu ruim, não que eu tenho que passar na prova, não que eu tenho que passar, vai passando na prova dando glória a Deus, irmão, quando tem a música, vai para frente. Não é para desistir das coisas da vida, mas é para entender a prioridade. Vou dar um exemplo que eu já dei para alguns adolescentes uma outra vez, vou repetir aqui, com esse grupo aqui. Um amigo meu tinha um sonho de passar numa prova militar. E aí ele decidiu estudar muito, claro, tem que estudar. E aí ele estudou, decorou tudo, faltava igreja, faltava... Até porque os cursos não são crentes, né? Os cursos são tudo doido. Os cursos marca coisa domingo. Se você seguir tudo que o curso fala, você pode até passar na prova, mas não vai dar glória a Deus no final. Vai dar ruim na tua vida. No caso dele, ele fez tudo certinho que o curso mandou. Ele só estudando para não tinha nada, era estudar. Sabe o que aconteceu no final? Ele não passou. Pô, mas é injusto. Ele estudou, tinha que passar. A vida, esse padrão de justiça nosso não é bem assim, não. A gente precisa entender, porque Jesus é o juiz, o Senhor é o justo juiz da coisa, e a gente às vezes não entende. Ele não passou, ficou revoltado. Deus falou com ele que ele devia priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, inclusive a prova, seriam o quê? Acrescentadas. Aí ele foi no outro ano e começou de novo a estudar, só que ele estudava, mas ele colocou Jesus em primeiro lugar. Ele ia para a igreja, fazia o que tinha que fazer, participava, cantava lá no grupo, no que precisava, retiro, acampamento, ele estava envolvido. Chegou a hora da prova, ele fez a prova, ele passou, porque o Senhor é fiel. Ele passou, e essa história eu lembro até hoje. Eu conto para você para te dizer uma coisa: não é sobre quem estuda mais, quem estuda menos, não é sobre quem resolve mais as coisas da vida e quem resolve menos, é sobre Cristo, é sobre seguir Jesus.
É sobre realmente Ele controlar todas as coisas. E é entender se Ele controla a sua vida. Ele controla você, Ele governa você, Ele é Senhor da sua vida, ou você que é o dono, ou é você que está no volante, ou é você que está no controle, ou é você que está comandando. Quem está comandando? Ah, não, quem comanda é meu pai. Tu é mentiroso, porque tu é desobediente, quem está comandando é você, tu não obedece nem teu pai. Aí está mandando essa para dizer que é bom moço. Quem tem que comandar não é nem você, nem teu pai, é Jesus. Siga em frente. O controle agora pertence a Jesus. E Ele sabe o começo e o final, porque Ele é o começo e é também o quê? O final. Coloca para terminar. Vamos ler mais uma vez. Jesus convida seus seguidores a entregarem o controle de suas vidas sem reservas, distrações ou desistência. Queridos, nesse acampatinho, essa palavra de hoje é a palavra do apelo final. Chegamos no momento da decisão. Você ouviu uma palavra na sexta-feira. Na sexta-feira, com o pastor André, você aprendeu, até ele pregou dentro do tema da divisa, do que a gente está trabalhando, né, no congresso, no acampatinho. Mas ele falou o quê? Ele falou que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então você pode vencer o mundo, abandonar as coisas do mundo. Não é isso que a gente aprendeu na sexta-feira, pessoal? Sim ou não? E o que a gente aprendeu com o pastor Mateus? A Bíblia toda, né? Porque ele foi de Gênesis até Jesus, né? Mas assim, ele tinha combinado comigo, o nome disso é teologia bíblica. Ele fez uma pregação, assim, um panorama geral. E aí, queridos, o que ele falou pra gente? Ele mostrou que desde o começo, lá em Gênesis, até o momento em que Jesus veio e cumpriu o plano de salvação, e até depois de Jesus, né? Tudo sempre esteve no controle de Deus. Algum momento da história do ser humano, as coisas saíram do controle de Deus? Você acha que quando o ser humano pecou, Adão e Eva lá pecaram, você quando peca, as coisas estão saindo do controle de Deus? Você acha que quando alguma tragédia acontece, as coisas estão saindo do controle de Deus? O que a gente aprendeu ontem? Que tudo está sob o controle de Deus. E agora a gente chegou nesse momento. Os embaixadores do rei têm a tarde da decisão, não é isso? É amanhã também? Ah, é amanhã. Então, de onde que é a tarde que eu tirei? Deve ser de outro ministério que eu fui. Ah, tá, entendi. Mas é amanhã da decisão aqui também, gente. É amanhã da decisão. Nosso pastor Carlos, ele se decidiu numa manhã dessas, não foi? Ele conta, né? Ele estava lá com os embaixadores e teve o momento da decisão. E aqui é o momento também. Ah, mas eu já sigo Jesus. Segue direito? Eu, sinceramente, se de repente o Espírito Santo pegasse tudo que está no teu coração e projetasse nessa tela, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, quando ninguém vê, ia ser um filme legal? O que você acha? Ia passar um filme maneiro? Você teria coragem de passar tudo que está na tua cabeça, tudo que você tem feito, aqui no telão, para todo mundo ver? Ia ser um filme maneiro? Tenho certeza que não. Ia ser um filme de terror. Ia ser um filme de tristeza. Ia ser um filme de vergonha. Poxa, pastor, está arrebentando com nós. É porque não tem jeito, a gente tem que seguir Jesus. Tu acha que eu vou fazer, a gente vai fazer isso tudo aqui e sair todo mundo aqui anestesiado, porque se a gente não fala a verdade para vocês, isso tudo aqui é anestesia, isso tudo aqui é só uma balinha para adoçar a vida. Eu não vim aqui te dar uma balinha para tu, vai, não. Eu vim aqui te avisar que é preciso seguir Jesus, e Jesus está chamando. Não importa os motivos, ou não importam os motivos que você possa dar, as desculpas,
Ah, se não sabe, a minha família, meu pai, minha filha, minha mãe, meu pai, tá faltando dinheiro, tá faltando paz, é só confusão, é briga. Eles posam bonito na igreja, mas em casa a confusão. Meu irmão, esquece. O assunto agora é você e Jesus. Tu está falando de outra coisa, tu está pensando em outra coisa. Isso é distração, isso é desculpa. Jesus acabou de mostrar para a gente aqui 3 situações. Não tem desculpa. Para de distração. Dá para jogar bola, dá para brincar, a gente vai brincar mais um pouco daqui a pouco. Tem nada a ver, dá para brincar, dá para se divertir, mas a vida é séria. E o que a gente está falando aqui é sobre o reino de Deus e sobre o destino da tua alma. Tu vai para onde? Se tu fechar o olho agora aqui, não, pastor, eu vou dormir, não sei, mas se tu fechar melhor esse olho parar de funcionar, se seu corpo parar de funcionar, se você realmente morrer agora, tu vai para onde? Pastor, eu acho que eu não vou para lugar nenhum, que eu não acredito em nada disso. Então você precisa de Jesus, e Ele vai abrir teus olhos hoje. Você vai ver aquilo que é espiritual. Pastor, eu não sei para onde eu vou, eu acredito, mas eu acho que eu vou para um lugar muito ruim. Pode ser que você não esteja ainda vivendo uma vida de entrega total a Jesus. Pode ser que você esteja dividido. Tem gente aqui que foi batizado, mas não vive igual alguém que segue Jesus. Tem gente aqui que não foi batizado e precisa decidir se segue Jesus ou não. Tem gente aqui que nem quer ser batizado, porque provavelmente não quer seguir Jesus. O que tem a ver o batismo? O batismo é o teu compromisso. Você tem ou não tem com Jesus? A gente aprendeu tanta coisa e agora é a hora de você tomar uma decisão. Quem que está no controle da sua vida? Quem que está? Quem está aí? É você? É Jesus? É um espírito maligno que está na tua mente? É a ideia errada que você escuta na escola? Porque a escola, eu vou te falar, hein? Eu sou professor, né? Vou te falar, hein? Tá ruim para aprender matéria e pior ainda para aprender alguma coisa com os coleguinhas, com os amigos. Tá difícil, hein? Quem está aí na tua cabeça falando? Quem está apontando o caminho? Quem está no controle? Quem está no volante? Se é o diabo, tranquilo, sai em nome de Jesus agora. Seja liberto em nome de Jesus. Se o diabo está aí, sai agora em nome de Jesus. Mas se é você, como é que tu sai de você? Se é você mesmo que está atrapalhando, o diabo é tranquilo. O diabo a gente manda sair, em nome de Jesus ele sai. Agora quando é você? Pastor, porque o diabo nada é você. Como é que tu sai de você? Porque não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer sair de você? Quer sair? Você precisa de um poder, e esse poder é o poder do Evangelho. Ele vai ressuscitar você. Quando Ele ressuscitar você, esse você que está atrapalhando sai. E agora vem uma nova criatura, só Deus. Ontem o pastor Mateus falou claramente, só Deus tem o poder de fazer uma nova criação. E a pergunta é, você já é novo ou ainda é velho? Pode ser novo na idade, mas os pecados são velhos. Quem está no controle? Quem está no controle? Uma palavra para você que não é crente. Pastor, como é que você sabe? Não sei, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que não é crente. Isso eu sei. Não porque não é da igreja. Talvez alguém que não seja da igreja às vezes seja mais crente do que muita gente que está na igreja. Mas é se você crê em Jesus ou não. Se você segue Jesus ou não. Isso diz se você é crente ou não. Se você realmente é de verdade ou não. Eu quero dizer para você que não é crente, que Jesus está chamando hoje. E Ele promete chamar todos os dias. Só que Ele não promete que vai ter todos os dias. Vai ter uma hora que os dias vão acabar. Ele, enquanto tiver dia, Ele vai te chamar. Mas um dia não vai ter mais dia. E como é que vai ser?
Ele não promete conforto, como eu falei, Ele promete salvação. Ele está prometendo hoje. Se você entregar sua vida inteira hoje para Jesus, Ele vai te salvar. Ele não promete uma vida estável. Tem gente que quer estabilidade na vida, está tudo tranquilo. Vai ter tempestade, vai ter confusão, vai sacudir o barco, vai sacudir tudo. A vida vai sacudir. Mas com Jesus vai tudo bem. Ele promete estar do teu lado no meio da confusão. Ele promete, você vai me seguir e vão odiar você muitas vezes. Vão falar que você sei lá, intolerante, homofóbico, xenofóbico, qualquer coisa fóbico, você é tudo fóbico. Vão falar de tudo, mas Ele vai estar do teu lado, porque já falaram isso para Ele, já disseram isso dele, já fizeram até pior com Ele, e Ele vai estar do teu lado. E você vai ter gente que vive isso, que está firme com Jesus e caminha dessa forma. Você não vai estar sozinho. Não tenha medo de se entregar. Confesse os seus pecados agora. Renda-se a Ele hoje. Ele tem que ser, para dar certo na tua vida, Ele tem que ser Senhor da sua vida. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas Ele estabeleceu que é preciso, para você ter uma vida boa, ter salvação, se livrar dos problemas espirituais que existem no universo, Ele precisa ser Senhor da sua vida. Afinal de contas, Ele, no final das contas, será Senhor de tudo e já é Senhor de tudo. Mas é melhor que Ele seja Senhor da tua vida agora, do que Ele ser Senhor quando você morrer. Porque quando você morrer, Ele vai ser Senhor da tua vida, você lá no inferno. Ele vai ser teu Senhor e você lá no inferno. Mas é melhor agora, porque Ele vai ser seu Senhor agora, a sua vida vai ser melhor, e você vai ter uma vida infinita, que não vai acabar, e você vai viver para sempre com Ele, e Ele vai ser seu Senhor. Uma palavra para quem fala que é crente, para quem fala que segue Jesus, é o empolgadão. O empolgadão, eu vou te seguir, eu te sigo, eu estou fazendo, eu estou na igreja. É para todos nós somos os empolgadões que estamos na igreja. Talvez você já ande mesmo com Jesus, é isso mesmo, um empolgadão, é isso aí. Mas ainda quer dirigir a sua vida do seu jeito. Hoje é dia de largar o volante. Hoje é dia de deixar Cristo conduzir a nossa vida. Fala para Jesus, você que diz que segue, que faz e acontece com Jesus, fala para Ele assim, vê se tu consegue falar e fazer. Jesus, eu não quero apenas andar contigo, eu quero que o Senhor dirija o meu caminho e a minha vida. Você tem coragem de deixar Jesus dirigir? Ele apontar uma direção que você não teria a menor coragem de ir para lá. Ele manda, vai lá no teu amigo, fala com ele de Jesus. Vai lá na escola, fala de Jesus. Vai lá. Todo mundo quer que eu seja médico, que todo mundo diz que médico é maravilhoso, mas eu tenho percebido que o Senhor tem me chamado para uma outra coisa, para eu ser um professor pobre, que não ganha muito, mas vai influenciar um monte de adolescente, criança e até adulto. Eu não sei se tu já escolheu tua carreira, mas Jesus é que vai escolher para você, você não vai escolher. Enquanto você quiser escolher e não deixar Jesus escolher, você não deu controle. Deu controle para Jesus. Quando tudo parece fora de controle, como diz a música, quando tudo parece, lembra de uma coisa, Deus nunca perdeu o controle de nada, como a gente viu ontem. Mas a grande pergunta é, Ele já tem esse controle da sua vida? Ele controla o seu coração ou você faz o que dá na cabeça? Provavelmente faz o que dá na cabeça. Seguir Jesus não começa com você fazendo o que dá na cabeça. Seguir Jesus não começa quando você entendeu tudo, mas não faz. Seguir Jesus começa quando você se entrega e Ele faz através de você. Jesus convida os seus seguidores a entregar o controle de suas vidas sem reserva, inteiro, sem distrações e sem desistência. Não vale desistir. Não tem licença, parei, Jesus, calma aí. Não tem. Não pode desistir. Quem entrega o controle da sua vida a Cristo descobre que mesmo sem entender o caminho, como é que vai ser esse caminho, mas ele já percebe que vai andar em paz. Você quer paz? Não adianta apelar para o Setembro Amarelo, para
suicídio ou coisa do tipo. Não vai ter. Paz é só com Jesus. Se você precisa que as coisas estejam bem para ter paz, você não tem paz de verdade. Porque a paz verdadeira é que não importa a tempestade que for, eu estou em paz. Estou confiante. Ele está comigo aqui. Na hora certa, as coisas vão se resolver. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que no último dia ele vem. E ele virá como a gente cantou aqui. E tudo vai acabar. E ele vai dizer assim: ao que perseverou até o final, esse eu vou dar a coroa da vida. E aquele que desistiu, ficou pelo caminho, perdeu. Portanto, lembre-se de uma coisa: você não precisa entender o caminho para caminhar. Você precisa seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Quem anda com Jesus anda em paz, porque a vida debaixo do controle de Jesus é a única vida que é livre de verdade, é a única vida que é viva de verdade. E eu termino dessa forma, que para tanto o Senhor nos abençoe. Nós vamos encerrar. Fique de pé, por favor, nós vamos orar.